Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E em cada uma das principais competições do futebol mundial, obviamente tem o maior vencedor. E podemos citar como exemplo a Copa do Mundo, com a seleção brasileira com 5 títulos sendo a mais vencedora. Na Liga dos Campeões da Europa, quem se sobressai é o Real Madrid, que em nada menos que em 13 oportunidades conquistou o título. Na Copa Libertadores, mesmo não vencendo a competição desde 1984, o Independiente da Argentina ainda é o maior campeão com 7 títulos conquistados. Bom, o vencedor de uma determinada competição é sempre o mais lembrado e o mais citado, com o vice-campeão quase sempre caindo no esquecimento, mas nesse vídeo vamos dar uma atenção especial ao maior vice-campeão das principais competições em disputa no futebol mundial. Então, antes de irmos ao assunto, peço que deixem o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no O Clubista, porque estamos caminhando para a marca de 500 mil inscritos. Copa do Brasil. Vamos começar falando de competições em disputa no futebol brasileiro, e abrindo a lista temos a Copa do Brasil, que tem como maior vencedor a equipe do Cruzeiro, que em 6 oportunidades faturou o título. São 2 os clubes que dividem a marca de maior vice-campeão na Copa do Brasil, e o primeiro a conseguir perder 4 finais da competição foi o Flamengo. A primeira derrota foi em 1997 para o Grêmio. Depois, em 2003, o clube foi superado pelo Cruzeiro, e no ano seguinte, em 2004, foi superado pelo Santo André. Já em 2017, mais uma vez o Cruzeiro impôs um vice ao Flamengo na Copa do Brasil. Os vices do Grêmio foram em 1991 para o Criciúma, em 1993 para o Cruzeiro, em 95 para o Corinthians e o último e mais recente na temporada de 2020, quando foi derrotado pelo Palmeiras. Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi disputado pela primeira vez em 1959, quando ainda se chamava Taça Brasil, alcunha essa que durou até 1968. Considerando a unificação, o maior campeão é o Palmeiras, que em 10 oportunidades conquistou o título, sendo que 4 foram antes de 1971 e 6 posterior a esse ano. O maior vice-campeão do Brasileiro unificado é o Santos, que tem a mesma quantidade de vices e de títulos. Em 1959, o clube foi derrotado na primeira edição da Taça Brasil pelo Bahia. Em 1966, também pela Taça Brasil, o algoz foi o Cruzeiro. Em 1983, já na era Campeonato Brasileiro, o clube foi derrotado pelo Flamengo. Em 1995, mais um carioca impôs um vice nacional ao Peixe, sendo o Botafogo o responsável. Em 2003, quando começou os pontos corridos, o Santos ao lado do Inter foi quem mais terminou na segunda colocação. Em 2003, atrás do Cruzeiro, em 2007, atrás do São Paulo, em 2016, atrás do Palmeiras e em 2019, atrás do Flamengo. Recopa Sul-Americana. A Recopa Sul-Americana é disputada desde 1989 e coloca frente a frente os 2 campeões das principais competições da Conmebol. Atualmente, medem forças em busca do título os vencedores da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, mas durante boa parte da década de 90, o campeão da Libertadores enfrentava o campeão da Supercopa. Nesses mais de 30 anos de história, o maior campeão é o Boca Juniors, que já faturou o título em 4 ocasiões. O maior vice é também um clube argentino, e curiosamente todos os vices do Independiente foram para clubes brasileiros. Em 1996, jogando a competição como campeão da Supercopa, o Diablo Rojo foi derrotado pelo Grêmio. Em 2011, jogando como vencedor da Copa Sul-Americana, o algoz foi o Internacional. Já em 2018, o duelo de 1996 novamente se repetiu, e mais uma vez o Grêmio levou a melhor. Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana teve seu início em 2002 e são 2 os clubes que dividem o mérito de serem os maiores vencedores. O Boca Juniors foi bicampeão em 2004 e 2005, enquanto que o também argentino Independiente faturou a taça em 2010 e em 2017. O maior vice-campeão nunca teve a honra de ganhar a competição, e foram 3 as chances desperdiçadas. O Atlético Nacional da Colômbia foi quem mais terminou com a segunda colocação. A primeira logo no ano de estreia em 2002, quando foi superado pelo San Lorenzo. De volta à final em 2014, o River Plate foi quem impôs o vice desta vez. 2 anos depois, em 2016, o Atlético Nacional chegou novamente na final, só que essa decisão não pôde acontecer devido ao acidente aéreo da Chapecoense, e numa forma de homenagem, os colombianos solicitaram à Conmebol que o título fosse entregue ao clube brasileiro. Copa Libertadores.
A Copa Libertadores teve seu início em 1960, quando o Peñarol se tornou o primeiro campeão. De lá para cá, clubes de diferentes países já alcançaram a glória eterna, e o maior número de títulos se reúne na Argentina, que até agora já abocanhou 25 troféus. Logo atrás aparece o Brasil, que é dono de 20 títulos, inclusive vencendo as duas últimas edições com Palmeiras e Flamengo. O maior campeão ainda é o Independiente, que tem no total 7 títulos, conquistados em 1964, 65, 72, 73, 74, 75 e em 1984. Agora, se tratando de vices, são 2 os clubes que já perderam 5 finais da Copa Libertadores. O primeiro a alcançar essa marca foi o Peñarol, que perdeu as finais de 1962 para o Santos, 65 para o Independiente, 70 para o Estudiantes, 83 para o Grêmio e 2011 para o Santos. O outro que soma o pentavice é o Boca Juniors, que perdeu as finais de 1963 para o Santos, 79 para o Olímpia do Paraguai, 2004 para o Once Caldas, 2012 para o Corinthians e 2018 para o River Plate. Liga dos Campeões da Europa. A primeira edição da Champions foi em 1956, e até a quinta edição na temporada 59-60, o Real Madrid arrastou todos os títulos. Como já citado, o clube espanhol foi quem mais faturou a competição com 13 taças. A Juventus da Itália já venceu a Champions 2 vezes, títulos esses conquistados em 1985 e em 96. Agora, quando o assunto é terminar com o vice, ninguém supera os números da velha senhora. Afinal, foram nada menos que 7 vices até o presente momento, mais do triplo dos títulos que já faturou. O primeiro vice foi na temporada 72-73, quando foi superado pelo Ajax de Johan Cruyff. Depois, em 82-83, perdeu a final para o Hamburgo da Alemanha. Em 96-97, o algoz foi mais um clube alemão, sendo o Borussia Dortmund. Na temporada seguinte, em 97-98, a final foi perdida para o Real Madrid. Em 2002-2003, a final foi perdida para o Milan. Em 2014-2015, a Juventus não foi páreo para o Barcelona do trio MSN. E o sétimo e último vice até o presente momento foi na temporada 2016-2017, quando o Real Madrid levou a melhor. Liga Europa. A Liga Europa, que durante muito tempo foi denominada Copa da UEFA, tem como maior vencedor a equipe do Sevilha, que em 6 ocasiões faturou o título, e todos foram no século XXI. O clube detém a incrível façanha de nunca ter perdido uma final da competição, com estupendo aproveitamento de 100%. Quando o assunto é ser vice, são 2 os clubes que dividem a marca de 3 medalhas de prata na Liga Europa. E curiosamente, tanto o Benfica quanto o Olympique de Marseille nunca alcançaram a glória. O primeiro a acumular 3 vices foi o Benfica, e os algozes foram o Anderlecht da Bélgica na temporada 82-83, o Chelsea na temporada 2012-2013 e o Sevilha na temporada 2013-2014. Já os vices do Olympique foram nas temporadas 98-99 para o Parma, em 2003-2004 para o Valência e em 2017-2018 para o Atlético de Madrid. Supercopa da UEFA. A Supercopa da UEFA tem o mesmo método de disputa da Recopa Sul-Americana. Aliás, a competição da Conmebol foi inspirada nela, já que só foi surgir mais de 20 anos depois. Os maiores vencedores são o Milan e o Barcelona, cada clube com 5 títulos da Supercopa. Os do Milan foram ganhos em 1989, 90, 94, 2003 e 2007. Já os do Barcelona foram em 1992, 97, 2009, 2011 e 2015. Com apenas um título da Supercopa, conquistado em 2006 sobre o Barcelona de Ronaldinho, o Sevilha é o maior vice-campeão da competição, totalizando 5 medalhas de prata até o presente momento. As finais perdidas foram em 2007 para o Milan, em 2014 para o Real Madrid, em 2015 para o Barcelona, em 2016 novamente para o Real Madrid e a última e mais recente em 2020 para o Bayern de Munique. Mundial de Clubes. Considerando a unificação com a antiga Copa Intercontinental, disputada pela primeira vez em 1960, o maior campeão do Mundial de Clubes é o Real Madrid, que em 7 ocasiões faturou o título, sendo 3 no formato antigo e 4 no formato atual. São 2 os clubes que dividem a marca de maiores vices, e todos foram na época da Copa Intercontinental. O primeiro a alcançar a marca de 4 vices foi o Independiente, que em 64 e em 65 perdeu ambas as finais para a Internazionale de Milão. Em 1972, o algoz foi o Ajax, enquanto que em 1974 o título foi perdido para o Atlético de Madrid.
O outro clube que soma 4 vices no Mundial é o Milan, o primeiro em 1963, quando foi derrotado pelo Santos de Pelé. Depois vieram 2 vices consecutivos, um em 93 para o São Paulo e o outro em 94 para o Vélez da Argentina. O último vice foi em 2003, quando perdeu nos pênaltis para o Boca Juniors. Liga dos Campeões da CONCACAF. A Liga dos Campeões da CONCACAF, anteriormente denominada como Taça dos Campeões da CONCACAF, é disputada desde a década de 60, e a maioria absoluta dos vencedores são clubes mexicanos. É do México, inclusive, o maior papa-títulos da competição, e o clube em questão é o América, que em 7 oportunidades alcançou a glória. Se é no México onde está o maior campeão, é no Suriname onde reside o maior vice-campeão, e na história, o esporte Robin Hood nunca conquistou o título da Conca Champions. Quando o assunto é terminar com o vice-campeonato, ninguém supera o Robin Hood. Afinal, até o presente momento foram 5 vices. O primeiro na edição de 1972, quando foi superado pelo Olímpia de Honduras. Depois em 1976, quando foi derrotado pelo Deportivo Águila de El Salvador. Na temporada seguinte, quando foi superado pelo América do México. Em 1982, quando foi derrotado pelo também mexicano Pumas. E o quinto e último vice em 1983, quando foi derrotado pelo Atlante, também do México. Liga dos Campeões da Ásia. A Liga dos Campeões da Ásia foi disputada pela primeira vez no final da década de 60, e ao longo dos anos são 2 clubes que dividem a honraria de serem os maiores vencedores da competição com 3 títulos cada. O primeiro a alcançar o tricampeonato foi o Pohang Steelers da Coreia do Sul, que venceu as edições de 1997, 98 e 2009. Já o outro tricampeão é o Al Hilal da Arábia Saudita, que alcançou a glória nas edições de 92, 2000 e 2019. O Al Hilal, inclusive, também detém o recorde de maior vice-campeão, acumulando até o presente momento 4 vices. O primeiro foi em 1986, quando terminou atrás do Jeff United do Japão no quadrangular do título. O segundo foi em 1987, quando o também japonês Tóquio Verde ficou com o título por WO, após o Al Hilal não comparecer ao campo. O terceiro vice foi em 2014, quando perdeu a final para o Sydney Wanderers da Austrália. E o quarto e último vice até agora foi em 2017, quando foi superado pelo Urawa Red Diamonds do Japão. Liga dos Campeões da África. A Liga dos Campeões da África foi mais um torneio que teve início na década de 60 e conta com o domínio absoluto de clubes do Egito, principalmente do Al Ahly, que é o maior vencedor com 10 títulos, o último e mais recente ganho em 2021. Os anteriores foram em 1982, 87, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013 e 2020. Quando o assunto é vice, quem lidera é o Asante Kotoko de Gana, que até já venceu a Liga dos Campeões africana 2 vezes, títulos esses conquistados em 1970 e 1983. O clube soma 5 vices, o primeiro em 1967, quando foi superado pelo Mazembe da República Democrática do Congo. Depois, em 1971, o clube deixou o título escapar para as mãos do Keino Yaoundé de Camarões. 2 anos depois, em 1973, foi a vez de perder a final para o Sportive Vita Clube de República Democrática do Congo. Em 1982, a final foi perdida para o Al Ahly do Egito, e o último vice até o presente momento foi em 1993, quando perdeu nos pênaltis para o Zamalek, também do Egito. Liga dos Campeões da Oceania. A Liga dos Campeões da Oceania é a maior competição de clubes daquele continente, que não tem o futebol como o esporte mais popular, e o domínio absoluto na competição é de times da Nova Zelândia. O Auckland City é o maior vencedor da história com 9 títulos, sendo que 7 foram em sequência. O maior vice-campeão é também o clube da Nova Zelândia, e o clube em questão é o Team Wellington, que perdeu as finais de 2015, 2016 e 2017 para o compatriota Auckland City. Copa América. A Copa América tem mais de 100 anos de história. A final foi disputada pela primeira vez em 1916. Durante muito tempo, a Copa foi disputada no método de pontos corridos, com formato mata-mata sendo definitivamente adotado a partir da edição de 1993. A Argentina e o Uruguai dividem o posto de maiores vencedores da Copa América, cada seleção com 15 títulos conquistados.
Já a seleção com maior número de vices é a Argentina, que em 14 oportunidades terminou na segunda colocação, e a maioria absoluta dos vices foram para a seleção do Uruguai, que terminou à frente da Argentina em 10 ocasiões. Os demais foram 2 vices para a seleção brasileira e 2 para a seleção do Chile. Eurocopa. A primeira edição da Eurocopa foi em 1960, e desde então sempre foi disputada de 4 em 4 anos. São 2 as seleções com maior número de títulos conquistados, totalizando 3 euros. E a primeira a alcançar tal feito foi a Alemanha, que venceu as edições de 1972, 80 e 96. A outra seleção tricampeã é a Espanha, que levou os títulos de 1964, 2008 e 2012. São 2 as seleções que dividem a marca de maiores vices na Eurocopa, e uma delas é a extinta seleção da União Soviética. Primeira campeã da história quando venceu a Euro de 1960, os vices da União Soviética foram em 1964, quando perdeu a final para a Espanha, em 72, quando foi superada pela Alemanha, e em 1988, quando perdeu a final para a Holanda de Marco van Basten. A outra trivice é a Alemanha, que perdeu as finais de 1976 para a Tchecoslováquia, de 1992 para a Dinamarca e a de 2008 para a Espanha. Copa do Mundo. E fechando a lista de competições, vamos encerrar falando da Copa do Mundo, que, como todos sabem, tem a seleção brasileira como maior vencedora. Os títulos foram ganhos em 1958, 62, 70, 94 e 2002. A Alemanha é dona de 4 títulos da Copa do Mundo, e 4 é também o número de vices que a seleção detém na competição, com o primeiro acontecendo em 1966, quando perdeu a final para a anfitriã Inglaterra. Em 1982, a final foi perdida para a Itália de Paolo Rossi. Na Copa seguinte, em 86, o algoz foi a Argentina de Diego Maradona. E o último vice até então foi em 2002, quando perdeu a final para o Brasil de Ronaldo Fenômeno. Bom galera, e chegamos ao final de mais um tema. Espero que vocês tenham gostado e conto com seu like no vídeo e a sua inscrição no canal.